Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a guerra contra Jaques ganharia um combustível inesperado. Samuel, que já vinha investigando os podres do tio com paciência e discrição, estava prestes a conquistar uma aliada que mudaria o rumo de sua luta. Tânia. Movida por uma mistura de mágoa, orgulho ferido e sede de vingança, ela finalmente enxergaria em Samuel alguém capaz de derrubar o homem que tanto a enganara. Tudo começaria de forma quase banal, mas com consequências explosivas. Tânia, desconfiada dos últimos passos de Ricardo, aproveitou um momento de descuido do advogado e resolveu mexer em seu celular. O que encontrou não era apenas comprometedora, era devastador. O vídeo mostrava Jaques em plena garagem, inclinando-se sobre o carro de Abel e cortando os freios com frieza calculada. Cada movimento dele era registrado com clareza, e a expressão no rosto do empresário não deixava dúvidas. Aquela não era uma simples manutenção, mas um crime premeditado. Ao assistir, Tânia sentiu o estômago embrulhar. Não havia mais como negar. Abel havia sido assassinado, e Jaques era o responsável direto. Mas para ela, aquela prova não era só justiça. Era poder. Com isso eu posso arrancar tudo o que eu quiser de Jaques, murmurou para si mesma com um sorriso frio. No entanto, quando mostrou a gravação para Ricardo, esperando ver nele o mesmo brilho de ambição, encontrou apenas cautela. Isso aqui é um trunfo, Tânia. E trunfos não se desperdiçam. Só vamos usar se for absolutamente necessário, afirmou o advogado, fechando o vídeo e guardando o celular. Tânia arregalou os olhos indignada. Absolutamente necessário? Ricardo, você está sentado em uma mina de ouro. Com esse vídeo, a gente pode colocar Jaques de joelhos. E você acha que ele não tem cartas na manga contra nós? Rebateu Ricardo firme. Isso aqui é perigoso demais para sair jogando por aí. A resposta dele foi suficiente para plantar a semente da desconfiança. Para Tânia, Ricardo estava mais interessado em preservar algum tipo de acordo velado com Jaques do que realmente acabar com ele. E foi nesse momento que ela começou a olhar para Samuel com outros olhos. Agora, antes de continuar, me responda qual o seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Dias depois, um encontro casual na boate se transformou numa conversa carregada de tensão. Samuel, sempre direto, não teve medo de cutucar a ferida. Sabe o que eu não entendo, Tânia? Como alguém que já liderou um projeto tão importante no Instituto, conseguiu se transformar numa peça central de tantas armações. Ela o encarou, ferida no orgulho, mas também consciente de que havia verdade na provocação. Você só vai entender quando tiver o coração partido como eu tive, retrucou, a voz embargada, mas ainda firme. Quando alguém que você acreditou pisar na sua dignidade. Samuel cruzou os braços, avaliando-a com atenção. Mesmo assim, não entendo por que Jaques manteve você e o Ricardo por perto depois de tantas brigas e ameaças. Ele não é exatamente o tipo que perdoa. Foi então que Tânia resolveu soltar a primeira bomba. Com um meio sorriso, inclinou-se para mais perto e falou baixo. Não foi ele que recuou, Samuel. Foi o Ricardo, porque ele tinha a carta mais forte na mão. O interesse de Samuel acendeu na hora. Carta mais forte? Que carta? Um segredo capaz de acabar com o Jaques. Um segredo que vale mais do que qualquer contrato ou testemunho. Respondeu ela, medindo cada palavra para despertar a curiosidade dele sem entregar tudo. Aquelas poucas frases foram suficientes para que Samuel começasse a ligar os pontos. Se Ricardo mantinha Jaques sob controle, não era por lealdade. Era por chantagem, e se essa chantagem envolvia um crime, então ele estava diante da maior fraqueza do tio. Você sabe do que se trata? Perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Tânia hesitou por um instante, observando-o como quem avalia uma aposta. Por fim, respondeu. Eu sei o bastante para derrubar o Jaques, e também o bastante para derrubar o Ricardo. A partir daquele momento, os dois passaram a se observar com uma espécie de respeito cauteloso. Samuel continuou suas investigações silenciosas, mas agora com uma pista concreta. Ricardo tinha algo explosivo nas mãos, e Tânia, por sua vez, começou a planejar como poderia usar esse material não apenas para se vingar de Jaques, mas para se livrar de Ricardo de uma vez por todas. Em sua mente, o plano era claro. Primeiro, enfraquecer a confiança entre Jaques e Ricardo. Depois, criar uma situação em que a gravação viesse à tona de forma irreversível, expondo o crime ao público e destruindo o império de Jaques. Sozinha em seu apartamento, Tânia reviu o vídeo inúmeras vezes.
Cada vez que a cena se repetia, sentia uma mistura de repulsa e satisfação. Repulsa pelo ato covarde de Jacques, satisfação por saber que, finalmente, tinha nas mãos uma arma capaz de fazer o vilão provar do próprio veneno. Você vai pagar, Jacques. E vai ser pelas minhas mãos, sussurrou fechando o notebook. Enquanto isso, Samuel já articulava seus próprios passos. Ele sabia que não podia depender exclusivamente de Tânia, mas reconhecia que a raiva dela era genuína. E na guerra contra Jacques, até mesmo alianças perigosas poderiam ser valiosas. O destino de todos começava a se entrelaçar em um jogo cada vez mais arriscado, onde qualquer movimento em falso poderia ser fatal. E dessa vez, Tânia estava disposta a apostar tudo para garantir que Jacques caísse, custasse o que custasse. Não aceitou sua demissão calado. Determinado a não sair derrotado, ele planejou seu contra-ataque. Logo após ser dispensado por Jacques, com quem mantinha uma relação cada vez mais tensa, Ricardo decidiu mostrar que tinha uma carta na manga, um vídeo que poderia destruir de vez o vilão. No vídeo, Jacques aparecia claramente sabotando o carro de Abel, ato criminoso que resultou na tragédia que tirou a vida do empresário. Antes disso, porém, o clima entre eles já estava à beira do colapso. Jacques havia flagrado Ricardo e Tânia aos beijos, uma traição que incendiou sua fúria. Sem pensar duas vezes, ele expulsou os dois da fábrica, gritando alto para todos ouvirem. Pra rua, os dois! Demitidos! O casalzinho de amante está na rua! Ricardo, no entanto, não se deixou intimidar. Com frieza, respondeu que Jacques poderia até dispensar Tânia, mas não teria poder para demiti-lo. Esse era apenas o começo do confronto. Mais tarde, a sós com Jacques, Ricardo abriu seu celular e exibiu o vídeo comprometedor. As imagens mostravam o vilão em flagrante sabotando o carro de Abel, o que causou o acidente fatal. Com voz firme, Ricardo lançou sua ameaça. Vai demitir o cara que pode mandar esse vídeo para a polícia, Jacques? Pensa bem. O impacto foi visível no rosto de Jacques. Ele tentou se recompor, perguntando desconfiado. Como conseguiu gravar isso? Ricardo sorriu com uma mistura de orgulho e desafio. Você praticamente me obrigou a gravar ao vivo. Fica sossegado. Ninguém mais viu. Ninguém viu, nem verá, retrucou Jacques, tentando reafirmar seu controle. Mas Ricardo não dava trégua. Tudo vai depender de você. Para começar, quero que pague a minha parte do golpe. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Jacques, visivelmente nervoso, questionou. Que mais você quer, cara? Ricardo, impassível, soltou a exigência que o deixou sem saída. Meu emprego. Melhor dizendo, meu cargo. Jacques explodiu de raiva e frustração. Você pegou minha mulher na fábrica, na frente do meu sobrinho. Era para todo mundo ver. Ricardo não se intimidou e rebateu com precisão. E você sabotou o carro do seu irmão. Quer comparar? O silêncio tomou conta por um instante. Jacques engoliu em seco, sabendo que não tinha como se defender. Esse vídeo está na nuvem? Perguntou, temendo a resposta. É meu seguro de vida, confirmou Ricardo. Se alguma coisa acontecer comigo, vai direto para a polícia. Ele fez uma pausa e finalizou com um sorriso irônico. Brigar com seu advogado, Jacques, é muito inconveniente. Para selar o acordo, Ricardo estendeu a mão em um gesto de aparente conciliação, enquanto Jacques, cheio de ódio contido, recusava o gesto com o olhar. O clima entre os dois era agora um campo minado. Qualquer movimento errado poderia explodir a qualquer momento. Enquanto Ricardo recuperava seu espaço, Jacques sabia que tinha perdido o controle da situação. O jogo havia virado, e o vilão, que costumava manipular tudo ao seu redor, agora estava nas mãos de seu próprio comparsa. E adivinha se não fazia questão de deixar claro que essa nova relação seria muito mais perigosa do que qualquer rivalidade anterior. Jacques saiu da sala com o rosto fechado, a mente fervilhando em busca de uma solução que pudesse reverter a situação. Ele sabia que Ricardo agora tinha a faca e o queijo na mão, e que qualquer movimento precipitado poderia significar sua ruína definitiva. No entanto, o orgulho ferido e o instinto de sobrevivência gritavam por ação. Não iria se curvar tão fácil. Enquanto isso, Ricardo voltou para seu apartamento sentindo-se vitorioso, mas também consciente do risco que carregava.
Ele sabia que aquele vídeo era sua garantia de segurança, mas também uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. Precisava se mover com cautela, mas sem perder a iniciativa. Naquela noite, em um jantar reservado com alguns aliados de confiança, Ricardo começou a traçar um plano mais amplo. Seu objetivo não era apenas garantir seu emprego, mas desmascarar Jacques e impedir que ele continuasse destruindo vidas impunemente. Ele queria justiça para Abel e estava disposto a ir até as últimas consequências para isso. Enquanto isso, Jacques procurava maneiras de desacreditar Ricardo. Mandou seus capangas vasculharem o passado do ex-advogado, tentando encontrar alguma falha, algo que pudesse usar contra ele. Também considerava contratar hackers para tentar apagar o vídeo, mas sabia que era uma tarefa arriscada e cara demais. O que mais o preocupava era que Ricardo pudesse estar criando mais provas, acumulando aliados. Em uma noite tensa, Jacques decidiu tomar uma atitude drástica. Convocou uma reunião com seus principais parceiros e avisou que faria uma limpeza geral. Se Ricardo não fosse eliminado de forma definitiva, ele próprio tomaria medidas que não poderiam ser revertidas. A atmosfera ficou pesada, com olhares de medo e expectativa. Todos sabiam que o jogo mudara. Enquanto isso, Ricardo não perdeu tempo e procurou reforçar sua proteção. Marcou encontros com autoridades, procurou jornalistas investigativos e começou a montar um dossiê robusto contra Jacques. Sabia que precisava de provas irrefutáveis para garantir que, se algo acontecesse com ele, o vilão não escaparia impune. Em meio a essa guerra silenciosa, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Tânia apareceu em sua porta desesperada. Ela queria conversar, se desculpar e, principalmente, fugir da sombra de Jacques. Contou que estava cansada das ameaças e dos jogos sujos e que queria ajudar Ricardo a derrubar Jacques de vez. Com relutância, Ricardo aceitou a ajuda dela, sabendo que precisava de aliados próximos. Juntos, começaram a planejar como coletar mais evidências sem serem descobertos, usando contatos na fábrica e vigilância discreta. A cada passo, a tensão aumentava. Jacques, por sua vez, sentia o cerco se fechar. A pressão e o medo do inevitável começaram a afetar sua saúde e seu controle sobre os negócios. Ele sabia que uma queda não seria só financeira, mas uma ruína completa, pessoal e social. No entanto, o orgulho e a sede de poder falavam mais alto. Ele preparava sua próxima jogada. Uma cartada que, acreditava, poderia virar o jogo a seu favor. Mas, para isso, precisaria ser ainda mais cruel e astuto do que jamais fora. A guerra estava só começando, e nenhum dos dois lados estava disposto a recuar. Ricardo agora não era mais apenas um advogado traído. Era o alvo de uma batalha que decidiria o futuro de muitos, e a justiça que Abel nunca teve. Verá mais uma reviravolta envolvendo Rosa e Jacques. A idosa, interpretada por Sueli Franco, tomará uma decisão impactante. Passará o controle da Boaz, tradicional empresa da família, para Jacques, seu ambicioso e inescrupuloso neto. No entanto, o que parecia ser uma vitória para o vilão logo se transforma em frustração. Rosa não cederá completamente e imporá condições que deixam Jacques furioso. Tudo começa quando Rosa descobre algo perturbador. Uma câmera escondida em seu próprio quarto. A ricaça, desconfiada, decide vasculhar o ambiente e, para seu espanto, encontra o equipamento instalado em um local discreto, claramente posicionado para espioná-la. Chocada, ela percebe que a atitude não foi aleatória. Convencida de que Jacques a está vigiando com o objetivo de encontrar qualquer sinal de instabilidade mental, Rosa entende o plano. O neto quer interditá-la judicialmente para assumir, sem resistência, o controle total da Boaz. Rosa confronta Jacques no próprio quarto. Sozinhos, ela é direta. Você deixou uma câmera me vigiando. Ninguém me contou. Eu mesma vi. Tentando disfarçar o choque e mantendo a pose, Jacques tenta inverter a situação. Foi por precaução, vó, para sua segurança. Mas Rosa não se deixa enganar. Tenha dó, meu filho. Você está louco para me tirar da fábrica, isso sim. Qualquer tropeço meu e você me interdita. A tensão sobe ainda mais quando Rosa expõe tudo o que sabe, mostrando que está um passo à frente. E Jacques, encurralado, tenta se defender. É isso que a senhora pensa de mim? Mas a empresária é firme. Você passou a vida inteira de olho na presidência da Boaz. Agora que ela está nas suas mãos, ainda não está satisfeito? O que mais você quer? Jacques então deixa cair a máscara e revela suas verdadeiras intenções.
Ele não quer apenas um cargo simbólico. Deseja liberdade total para tomar decisões sem precisar prestar contas a ninguém. Não quero ser presidente de fachada. Me dá uma prova real da sua confiança. Quero liberdade para agir. Mesmo decepcionada com a atitude do neto, Rosa ainda tenta manter um último fio de dignidade na relação. Com frieza, ela apresenta suas condições para ceder o comando da Boaz. Sem demissões em massa, sem terceirizar a produção. Essas são minhas únicas exigências. Com isso respeitado, você terá liberdade. A resposta de Jacques é carregada de desprezo. Liberdade condicional? Isso não é liberdade, vó. Isso é manipulação. Você quer continuar mandando mesmo depois de sair. Rosa então encerra a conversa com firmeza, colocando um ponto final na discussão. É isso ou nada. E fique sabendo que a câmera já foi retirada do meu quarto. Essa sua obsessão em provar que eu estou incapacitada só mostra quem realmente está desequilibrado aqui. Sem conseguir dobrar a avó, Jacques sai do quarto tentando conter a frustração. Antes de ir, dispara. Vou provar que posso fazer a Boaz crescer mais do que ela jamais cresceu. Você vai se arrepender de não ter confiado totalmente em mim. Mas os problemas de Jacques não param por aí. Nos bastidores da empresa, ele começa a perder aliados. Tânia, que até então era cúmplice e confidente do vilão, decide tomar outro rumo. Incomodada com o plano cruel de interditar a própria avó, ela procura Samuel e conta tudo. O Jacques está tentando tirar a Dona Rosa do caminho para assumir tudo sozinho. Ele quer o controle total da Boaz. A revelação de Tânia pode virar o jogo mais uma vez, colocando Jacques na mira de todos os que ainda têm lealdade à Rosa e à história da empresa. Em meio a essa guerra familiar, Dona de Min aprofunda temas como ambição, poder e ética. Rosa, mesmo fragilizada emocionalmente, mostra que não perdeu a lucidez e está disposta a lutar até o fim pelo legado que construiu. Jacques, por outro lado, escancara sua sede de poder, mostrando que não medirá esforços, nem respeitará laços de sangue, para conquistar o que deseja. O embate entre avó e neto promete marcar uma nova fase da trama, e o público verá que, na Boaz, o poder tem um preço, e às vezes ele cobra em família. Jacques se vê encurralado após traição de Tânia e reação de Samuel. Você passou dos limites. A revelação de Tânia muda completamente o rumo da história. Ao contar para Samuel que Jacques tentou interditar Rosa para tomar o controle absoluto da Boaz, ela inicia uma reviravolta que abala toda a estrutura da empresa e da família. Samuel, que sempre teve admiração por Jacques, mesmo desconfiando de sua ambição, fica indignado ao saber até onde o vilão foi capaz de chegar. Você tentou tirar a própria avó do caminho, Jacques? Isso é desumano. Acusa Samuel num confronto explosivo dentro da sede da Boaz. Jacques tenta negar, como de costume, tentando manipular a narrativa ao seu favor. Estão distorcendo tudo. Eu só quis proteger a empresa. A avó Rosa não tem mais condições de liderar. Mas desta vez, suas palavras não convencem. Samuel se mantém firme. Proteger a empresa não é envenenar a confiança de quem te criou. Você passou dos limites. A tensão se espalha pelos corredores da Boaz. A diretoria começa a questionar a liderança de Jacques. Os funcionários, muitos deles antigos, leais à Rosa, ficam divididos entre manter o emprego e defender o legado da fundadora. A fábrica, que sempre funcionou como uma grande família, agora se vê envolta em um clima de desconfiança e medo. Tânia, por sua vez, sofre as consequências de sua virada. Jacques a confronta, furioso por ela ter entregado seu plano. Você me apunhalou pelas costas, Tânia, depois de tudo que fiz por você. Mas ela não recua. O que você fez foi me usar. Achei que você queria cuidar da empresa, não tirar sua avó da presidência como um tirano. Não me arrependo de ter contado a verdade. Enquanto o caos se instala, Rosa continua lutando para manter a dignidade e o nome da Boaz de pé. Mesmo fora da presidência, ela se recusa a se afastar completamente da empresa. Com o apoio de Samuel e dos conselheiros mais experientes, ela organiza uma reunião de emergência do Conselho Administrativo. Lá, ela pede que seja reavaliado o papel de Jacques na presidência. Eu confiei nele. Mesmo com todas as dúvidas, quis acreditar que ele poderia liderar com ética, mas está claro que não pode. O clima na reunião é tenso. Jacques, pressionado, tenta se defender, mas as provas são incontestáveis. A existência da câmera escondida, o depoimento do técnico que a instalou sob ordens de Jacques e o próprio relato de Tânia desmontam qualquer argumento do vilão. Na tentativa de reverter a situação, Jacques muda de estratégia.
Em vez de confrontar, adota um tom mais humilde, pedindo uma segunda chance. Talvez eu tenha me precipitado, mas tudo foi por amor a Boaz. Só queria proteger o futuro da empresa. Mas Rosa é categórica. Quem ama não destrói. Você perdeu minha confiança, Jacques. E uma empresa sem valores é só um prédio vazio. Diante da pressão, o conselho decide por uma medida temporária. Jacques será afastado da presidência até o fim de uma auditoria interna. Samuel assume interinamente o cargo, com o aval de Rosa e dos conselheiros. A decisão gera alívio entre os funcionários, mas o clima continua tenso. Todos sabem que Jacques não desistirá tão facilmente. Fora da presidência, Jacques mergulha em ressentimento. Com sede de vingança, ele promete se reerguer e recuperar o poder. Podem até me tirar da cadeira, mas não vão apagar meu nome da história da Boaz. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, na mansão dos Boaz, tudo parecia calmo, mas um detalhe passou despercebido. Até agora. Leu enquanto recolhia restos de uma festa, apanhava bexigas murchas espalhadas pela sala. Que é que deu na furacãozinho de sair soltando bexiga em tudo quanto é canto? Tem bexiga até atrás do sofá, resmungava ela, enquanto se abaixava perto de uma escultura decorativa em forma de garça. Ao mexer no objeto, Léo percebeu algo estranho. Havia um pequeno brilho refletido atrás da peça. Curiosa, afastou-a com cuidado, e seu coração disparou. Denise, olha isso. Isso aqui é uma câmera. Tá escondida bem aqui na sala. Denise se aproximou surpresa. Será que foi o Abel que colocou? Léo franziu a testa. Não, o Abel nunca faria isso. Agora, se foi o Jacques, faz todo o sentido. É bem a cara dele. Com o pressentimento de que aquela não era a única, Léo decidiu investigar. Já conhecia o histórico do vilão e desconfiava de suas intenções. Foi então até o quarto de Rosa, a matriarca da família. Depois de alguns minutos vasculhando discretamente os móveis e objetos pessoais, encontrou o que temia. Mais uma câmera, disfarçada no meio de uma prateleira de livros antigos. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha a sua novela favorita todos os dias. Léo não perdeu tempo. Pegou o celular e ligou para Samuel, ativando o viva voz. Samuel, sabia que seu tio espalhou um monte de câmera pela casa? Acredita que eu achei uma no quarto da sua avó? Rosa, que estava por perto, ouviu a revelação e levou as mãos à cabeça, em choque. O quê? No meu quarto? Meu próprio filho me vigiando? Isso é uma desonra. Samuel, do outro lado da linha, mal podia acreditar. Como vocês descobriram isso? Léo respondeu. Por acaso. Eu achei a primeira na sala, escondida atrás de uma escultura. E como conheço o Jacques de outros carnavais, resolvi procurar no quarto da Rosa. Achei outra rapidinho. Ele tá te espionando, Samuel. Tá espionando todo mundo. Rosa estava em prantos. Ele colocou uma câmera nas minhas coisas, Samuel. Que vergonha! O que será que ele quer? Me pegar em algum momento de fraqueza? Mais tarde, Samuel decide que precisa confrontar o tio cara a cara. Invade a sala da presidência da Boaz, onde Jacques se encontra confortavelmente instalado. Sem rodeios, dispara. Nem sua mãe você respeitou. Tinha câmera até no quarto da minha avó. Seu doente. Jacques, como de costume, tenta inverter a situação. Botei câmera no quarto da minha mãe, sim. Ela é idosa, Samuel. Pode cair, se machucar e ninguém ver. Eu fiz isso por cuidado, porque eu me importo com ela. Se você não se importa, eu me importo. Mas dessa vez, sua encenação não convence. Tânia, presente na sala, solta uma risada debochada que quebra o silêncio tenso. Cuidado! Jura? Samuel, você entendeu que não é nada disso, né? Jacques a encara, irritado. Cala a boca, Tânia! Mas ela não se intimida. Cruza os braços e com ironia revela as verdadeiras intenções do vilão. Jacques quer flagrar algum deslize da Rosa, qualquer coisa que pareça sintoma de demência. Aí ele entra com um pedido de interdição. Se a mãe for considerada incapaz, ele assume o controle total da Boaz. É isso que ele quer. Ótimo plano, Jacques. Parabéns. A revelação cai como uma bomba. Samuel, chocado, olha o tio como se o visse pela primeira vez. Você quer declarar sua própria mãe incapaz só para tomar a presidência da empresa? Isso é monstruoso. Jacques, pressionado, tenta desviar o foco, mas já é tarde. A máscara caiu. O plano foi desmascarado. A traição
Agora pública, faz com que Rosa, mesmo abalada, tome uma decisão. Se ele quer me tirar da presidência alegando loucura, então eu vou mostrar quem está realmente louco nesta casa. A guerra na família Boaz está declarada, e Jacques acaba de acender o pavio da sua própria ruína. Nos dias seguintes, o clima na mansão dos Boaz ficou insuportável. Rosa, ferida emocionalmente, se trancou no quarto por horas. Não chorava mais. Agora havia algo diferente em seu olhar: determinação. Após anos sendo o pilar da família, a matriarca se recusava a ser tratada como um fardo. Ele quer me interditar, pois agora vai ver do que eu sou capaz, murmurava, enquanto ligava para seu advogado pessoal, o discreto e leal Dr. Álvaro. Enquanto isso, Jacques tentava contornar a situação. Sabia que se Rosa movesse uma ação contra ele, sua reputação estaria acabada, tanto na família quanto no conselho da Boaz. Tentou conversar com ela, inventando desculpas, tentando suavizar a situação. Mãe, me desculpa, eu só queria garantir sua segurança. Eu me preocupo com a senhora. Você sabe disso. Mas Rosa o cortou com frieza, sem sequer levantar os olhos de sua xícara de chá. Você não é meu filho. É um estranho que eu criei dentro da minha casa. Sem conseguir manipular a mãe, Jacques partiu para outra estratégia: intimidar Samuel. Chamou o sobrinho para uma conversa de homem para homem na sala da presidência. Você tá contra mim agora, Samuel? Vai se unir à sua avó para tentar me derrubar? Só cuidado. Você não conhece tudo o que eu sei sobre você. Eu também posso abrir algumas câmeras. Samuel, embora surpreso com a ameaça velada, manteve-se firme. Abre o que quiser, Jacques. Não tenho nada a esconder. E mesmo se tivesse, ainda assim seria menos vergonhoso do que espionar sua própria mãe por ganância. Você passou todos os limites. Enquanto isso, Tânia, cada vez mais arrependida de ter se aliado a Jacques, começou a guardar provas de suas armações. E em uma conversa com Denise, decidiu mudar de lado. Eu fiquei cega pelo poder, Denise. Mas não posso mais compactuar com isso. A Rosa me acolheu nessa casa. E esse homem quer destruir tudo. Então faça o certo, incentivou Denise. Se você tiver provas, entrega para o advogado da Rosa. Ela precisa disso para se proteger. Rosa, por sua vez, já começava a montar seu contra-ataque, com a ajuda de Doutor. Álvaro contratou um perito para identificar e remover todas as câmeras escondidas na mansão. Em menos de 48 horas, encontraram mais 3 dispositivos. Um deles apontado para o cofre de Rosa, outro instalado no corredor perto do escritório. Ele me vigia como se eu fosse uma criminosa, comentou Rosa, magoada, mas firme. Pois agora ele vai me ver como adversária. Em um movimento surpreendente, Rosa convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Boaz. Todos pensaram que ela iria renunciar, mas não. Ela entrou na sala usando um elegante conjunto vermelho, cabeça erguida, postura impecável. A partir de hoje, qualquer decisão administrativa deverá ser aprovada por mim pessoalmente. E Jacques Boaz está temporariamente afastado de suas funções na diretoria até segunda ordem. O choque foi geral. Jacques, que se achava intocável, agora estava nas mãos da própria mãe. E a guerra apenas começou. O funeral de Abel será de forte comoção, mas também marcará o ponto de virada de toda a trama. Cumprindo sua promessa, Wanderson surgirá para escancarar a verdade que todos evitavam. Jacques foi o responsável pela sabotagem do carro que causou a morte de Abel. Diante de todos, o rapaz fará a revelação bombástica e deixará a família em estado de choque. Jacques, claro, tentará negar tudo, bancando o ofendido e acusando Wanderson de querer se livrar da culpa. Mas será neste momento que Léo aparecerá ao lado da polícia e cravará: tudo o que Wanderson disse é verdade. O impacto será ainda maior quando Léo tirar do bolso um pendrive com um vídeo revelador. As imagens mostram, sem margem para dúvidas, Jacques sabotando o carro de Abel, cortando os freios com frieza. A partir daí, a verdade se impõe e o castigo para o vilão começa a tomar forma. Tudo se desenrola a partir de uma discussão intensa entre Samuel e Jacques. Ao descobrir que o carro de seu pai foi sabotado, Samuel não hesita em confrontar o tio. Tenho certeza absoluta que foi você, dispara ele inconformado. Jacques se faz de vítima. Como você tem coragem de me acusar assim? Abel era meu irmão,
Era minha família. Mas, Samuel, firme, não se deixe enganar. Eu não acredito em uma palavra sua. E o que você pensa que está fazendo aqui na casa que era do meu pai? Com cinismo, Jacques responde com um sorriso. Vim passar um tempo aqui. Esta casa também é minha. E minha mãe precisa de mim mais do que nunca. Samuel, revoltado, ameaça. Eu ainda vou provar que foi você o responsável. Nem que essa seja a última coisa que eu faça. A discussão é interrompida por Felipa, que tenta apaziguar o clima. Do lado de fora, Danilo, o motorista, observa tudo com raiva. Ele sabe da verdade. E quando recebe uma mensagem misteriosa, entende que algo está para mudar. Agora, antes de continuar, me responda qual seu favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. A mensagem é de Ricardo, que surge com uma proposta suja. Quer que Danilo minta à polícia, jogando a culpa em Wanderson. Diga que foi ele quem ameaçou Abel, que estava no estacionamento naquela noite, ordena o advogado. Danilo hesita, mas Ricardo insiste. Se não fizer isso, você pode ser preso no lugar do Jacques. Danilo fica em dúvida, mas decide fazer a coisa certa. É ele quem envia para Léo um envelope misterioso com o pendrive contendo o vídeo que mostra Jacques sabotando o carro. Léo corre para encontrar Samuel e os dois assistem juntos à prova definitiva contra o vilão. Não foi o Wanderson, foi o Jacques que matou meu pai, constata Samuel, pasmo. Mas há um obstáculo. O vídeo ainda precisa ser periciado para provar que não é manipulado digitalmente. Enquanto isso, Jacques pode fugir do país. É quando Léo propõe: vamos procurar o Wanderson. Ele pode nos ajudar a conseguir a confissão. Wanderson, ainda à margem da lei, recebe Léo e Samuel com desconfiança, mas fica intrigado com a proposta. Quando Léo revela a existência do vídeo, Wanderson fica surpreso. Como conseguiu isso? Mas ela insiste. Não importa. O que importa é que com a sua ajuda podemos fazer o Jacques confessar. Só você pode provocar ele. Você vai aparecer pedindo mais dinheiro e ele vai se entregar. Inicialmente relutante, Wanderson aceita o plano. Tudo bem. Eu vou acabar com ele de uma vez por todas. Chega o dia do velório de Abel. Jacques, convencido de que tem tudo sob controle, está prestes a sair da mansão quando dá de cara com Wanderson. O que você faz aqui? Pergunta apavorado. Vim fazer uma proposta, responde Wanderson com frieza. Nós dois sabemos que você matou o Abel. Jacques nega, mas Wanderson mostra o vídeo em seu celular. O vilão fica estarrecido. Como conseguiu isso? Grita. Rodrigo, foi o Rodrigo, aquele traidor. Wanderson ignora a raiva do vilão e vai direto ao ponto. Você vai para a cadeia no meu lugar. Jacques empalidece. Pra cadeia? Você está louco! Do lado de fora da sala, Léo e Samuel escutam tudo. Eles estão transmitindo a conversa ao vivo e a polícia já está a caminho. Quando Jacques ouve as sirenes, percebe que caiu em uma armadilha. Desesperado, ele saca uma arma e faz Léo de refém. Saiam da minha frente! Eu não vou ser preso! Samuel implora para que ele solte a moça, mas o vilão ameaça. Vocês vão pagar caro! Léo, no entanto, reage com coragem e chuta Jacques na perna, conseguindo se soltar. Samuel a protege e ambos correm para fora, onde avisam os policiais que o criminoso está armado. Em seguida, ouve-se um disparo. O silêncio toma conta da cena. Momentos depois, Jacques aparece algemado, rendido pelos policiais. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, uma grande reviravolta promete mudar completamente a dinâmica entre Davi e Jacques. Após anos de desconfiança, distância e mágoas não ditas, a verdade sobre a paternidade do rapaz virá à tona. E será uma revelação capaz de abalar estruturas, inclusive as do próprio Jacques, até então conhecido por seu coração frio e ambicioso. Tudo começa quando Jacques finalmente decide abrir o jogo com Davi. Em um momento de sinceridade, ele confessa que teve um caso no passado com Olívia, a primeira esposa de Abel, seu irmão. Ele explica que, apesar de tudo, manteve essa história em segredo por respeito a Olívia e por ter prometido nunca revelar a ninguém. O que Jacques não esperava era que desse relacionamento nasceram 2 filhos, Ayla e o próprio Davi.
Para completar a revelação, ele ainda conta que Abel era estéril, motivo pelo qual nunca pôde ter filhos biológicos. A princípio, Davi fica completamente em choque. A informação parece pesada demais para assimilar de imediato. Durante anos, ele acreditou ser filho de Abel, um homem que sempre demonstrou certa frieza em relação a ele, em contraste com a afeição evidente por Samuel. E agora, tudo parecia finalmente fazer sentido. Agora tudo faz sentido, dirá Davi, com o olhar distante. Por isso ele sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu... nunca. Sempre teve uma distância, algo que eu nunca entendi. Mas agora entendo tudo. Apesar da mágoa, Davi não reage com raiva. Pelo contrário, ele parece aliviado por ter finalmente uma explicação para os sentimentos conflitantes que carregava desde a infância. Jaques, por sua vez, pede discrição. Ninguém pode saber disso, Davi. Eu prometi à sua mãe. Nunca contei sobre esse caso para ninguém. E pretendo manter assim. A revelação dá início a um novo laço entre pai e filho. Pela primeira vez, Jaques convida Davi para tomar uma bebida com ele. Sentam-se juntos, conversam e compartilham um momento de cumplicidade que até então parecia impossível entre os dois. Davi encara o vilão com curiosidade e até um certo afeto. Em um determinado instante, Jaques estica o copo para um brinde. Davi aceita e logo depois pega a guitarra e começa a tocar. Mas uma das cordas se rompe. Putz, foi mal! Pai! Solta Davi quase sem pensar. O silêncio que se segue diz mais do que 1000 palavras. Jaques, visivelmente emocionado, responde com um sorriso. Relaxa. Essa foi sua primeira corda arrebentada. Guarda que dá sorte. Mais tarde, no mesmo capítulo, os dois estarão esperando um táxi na porta da Boaz após o encontro. Sentados na calçada, rindo e falando sobre a vida, Jaques solta uma piada. A gente tá parecendo 2 vira-latas abandonados aqui na calçada. Davi confere o aplicativo no celular e vê que o carro foi cancelado. Calma que já tem outro vindo. Desde que o Luizão morreu eu parei de dirigir depois de beber. E também não entro em carro de quem tá assim. Foi mal. Jaques desta vez não se irrita com o sermão. Ao contrário, se mostra compreensivo. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. Davi sorri. O impacto daquela frase é grande. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso. Pai, diz, quase sem acreditar que finalmente pode usar essa palavra de forma verdadeira e acolhedora. A relação entre os dois começa a ganhar novos contornos, mostrando que até mesmo os corações mais duros podem se abrandar diante do afeto e da verdade. Para Jaques, ouvir a palavra pai da boca de Davi é como um golpe direto no orgulho e uma chance de recomeçar. Para Davi, descobrir sua origem é finalmente preencher uma lacuna emocional que o acompanhou por toda a vida. E assim, a trama de Dona de Mim mostra que o amor, mesmo tardio, ainda é capaz de curar feridas profundas e transformar até mesmo os vilões mais irredutíveis. Na manhã seguinte, o clima entre Jaques e Davi ainda é de estranhamento, mas agora recheado de uma nova cumplicidade. Davi chega cedo a Boaz e encontra o pai já em sua sala, revendo alguns papéis. Por um instante hesita antes de bater na porta como sempre fez. Mas dessa vez, Jaques olha para ele e sorri. Não precisa bater. Entra, filho. A palavra ainda soa estranha para ambos, mas o sentimento é genuíno. Davi entra, senta-se de frente para o pai e os dois ficam em silêncio por alguns segundos. Não há urgência. Pela primeira vez eles parecem dispostos a apenas estar um com o outro, sem pressão, sem cobrança. Você me vê como um erro? Pergunta Davi sem rodeios. Jaques, pego de surpresa, demora a responder. Olha nos olhos do filho e diz: Não, eu me arrependo de muitas coisas na vida, Davi, mas você não é uma delas. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse feito diferente, mas me faltou coragem, e agora me falta tempo. A frase pesa no ar, mas Davi responde com maturidade. Ainda tem tempo. A gente pode começar de algum lugar. Os dois decidem manter a revelação em segredo, ao menos por enquanto. Jaques teme a reação de Ayla e de Samuel, além das repercussões na empresa e na família. Davi concorda, mas deixa claro que quer, ao menos, construir essa relação em privado. Ele sente que precisa entender melhor quem é Jaques, além do que ouviu a vida inteira. E essa aproximação vai ganhando força nos pequenos gestos. No almoço, Davi sugere um restaurante que Jaques nunca conheceu, simples, sem luxo, e os dois dividem uma refeição descontraída,
Riem de piadas bobas, lembram de Olivia, compartilham memórias. Jaque se emociona ao perceber o quanto perdeu do crescimento do filho, mas Davi o tranquiliza. A vida foi dura com a gente, mas agora é diferente. No fim do dia, Davi o surpreende com uma lembrança. Entrega ao pai uma caixinha com a corda da guitarra que havia arrebentado na noite anterior. Dentro, um bilhete. Guardei. Porque você disse que dava sorte. E eu acredito nisso. Jaque segura a pequena corda metálica como se fosse ouro. Seus olhos se enchem de lágrimas. Poucas, discretas, mas sinceras. Ele percebe que aquele pequeno gesto é, na verdade, gigantesco. Representa perdão, conexão, desejo de reconstrução. Em cenas futuras, os dois começam a trabalhar juntos em projetos da Boaz. Davi passa a dar ideias criativas, enquanto Jaque se mostra mais receptivo e menos autoritário. Os funcionários notam a mudança no clima. Algo está diferente no ar. Pela primeira vez em muito tempo, Jaques parece humano. A transformação ainda está no início. Haverá desafios, conflitos, segredos a serem revelados. Mas o primeiro passo foi dado. E ele veio não com discursos grandiosos, mas com um simples e poderoso gesto: o reconhecimento de um laço de sangue, de afeto, de paternidade. Porque, como mostra a Dona de Mim, às vezes basta uma palavra, pai, para mudar tudo.